estilo de vida saudável, sabe? Pra mim sempre foi muito claro, eu fiz educação física, então na graduação eu já entendi o papel, né, dos hábitos da nossa vida. Mas depois que eu fiz também a graduação em neurociências, na especialização, para mim ficou mais nítido ainda e eu comecei a passar a realmente entender o papel das nossas escolhas diárias na forma como a gente se sente, na forma como a gente vive. E se o meu objetivo de vida é me sentir bem, é ter paz, eu entendi que cultivar um estilo de vida saudável seria importante, ter hábitos saudáveis faz parte desse processo. Porém, na pandemia, eu desenvolvi bastante ansiedade, né? Cheguei a desenvolver transtorno, ganhei 15 quilos e eu me encontrei numa situação em que eu estava extremamente infeliz, estava totalmente perdida, com o transtorno dominando a minha vida, e eu realmente não queria mais estar aqui. E naquele momento eu sabia que eu precisava começar a cuidar mais de mim. Depois que eu entendi, eu estava fazendo a graduação nessa época, a especialização em neurociências, eu estava entendendo sobre o meu papel, a minha responsabilidade, sobre aquele estado em que eu estava, né? O quanto eu tinha me levado naquela situação, foram as minhas escolhas. E o quanto eu tinha de poder para mudar esse cenário, né? Eu comecei a entender que, tá, se você não quer mais ficar assim, se você está percebendo que você está mal, você precisa começar a pensar no que você vai mudar. E eu sabia ali que, putz, preciso começar a mudar pelo menos os meus hábitos. Vamos começar com um estilo de vida saudável, tentando comer bem, vamos começar emagrecendo para você voltar a se sentir bem olhando no espelho, voltar a ter uma disposição, uma energia diária. Então eu me propus a isso. Só que no meio do caminho a gente tem que lidar com algumas questões, né? É fácil a gente pensar no que a gente precisa fazer, é fácil a gente pensar até em como fazer, só que o difícil é executar. Porque aí eu precisei lidar com a procrastinação, eu tenho TDAH. A gente já tem uma tendência maior a procrastinar, e quando a gente não tá se sentindo bem, igual eu não tava cuidando dos meus hábitos, então os meus sintomas do TDAH também estavam assim, gritantes. Eu estava procrastinando absolutamente tudo, 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 tudo. Eu tinha dificuldade para fazer pequenas tarefas, tipo dobrar o cobertor, arrumar o quarto, colocar roupa para lavar, sabe? Essas coisas básicas eu não tava conseguindo fazer, eu não conseguia, de verdade, assim, sair da cama. É uma coisa que paralisa. É, E aí eu tinha que lidar com isso, com essa procrastinação. Eu também tinha uma crença de que eu não era capaz de fazer essas mudanças, porque como eu estava tão no fundo do poço e eu já tinha me visto ali em outros momentos tentando mudar os hábitos e não conseguindo, eu começava, parava, isso vai desestimulando, porque vai só alimentando essa crença de que, ó, você não consegue, você tenta e você desiste, você tenta e você desiste. E isso vai alimentando essa crença, putz, acho que você nunca vai conseguir, isso não é pra você. Você não vai nunca conseguir manter uma rotina que você vai manter tua casa organizada. Você nunca vai conseguir ter uma rotina de ir todos os dias pra academia, de comer bem. Nossa, sem doce, impossível. Então, eu tinha todos esses obstáculos que eu precisei enfrentar. Mas, turma, tem essa mudança de mentalidade que eu precisei trabalhar que fez realmente com que eu parasse de desistir. Porque esse é o problema, eu sempre desistia. E o que a gente precisa fazer? Parar de desistir. Mas para parar de desistir, a gente precisa estar com a mente forte. E aí tem esse segredo, tem essa virada de chave que fez toda a diferença no meu processo. Eu vou ir treinar agora, preciso terminar de comer aqui, me arrumar e ir lá rapidinho, que já tô mega atrasada. Mas quando eu voltar eu conto pra vocês isso em detalhes. Eu terminei agora o treino. Confesso que hoje estava meio sem vontade de vir aqui treinar. Vim até na academia do prédio para não ter que sair, mas terminei, fiz o que precisava ser feito.
E, nossa, eu tô com uma dor aqui na lateral, eu acho que deve ser glúteo médio que tá pegando, tá uma faixa aqui em cima do glúteo doendo. Hoje eu tinha até que correr, eu não vou aí pra não sobrecarregar, eu acredito que é de sobrecarga do exercício, de fazer a musculação, a corrida, né, tá nesse retorno, porque eu fiquei algumas semanas sem correr, então acredito que o corpo tá meio sobrecarregado, mas enfim, vou dar um tempinho aí pra ver se essa dor passa. Mas, voltando ao assunto, o que me ajudou de verdade, gente, a construir um estilo de vida, a ter disciplina, a me manter e não desistir, foi focar no processo, em vez de focar no resultado em si. Toda vez que eu começava a treinar e eu começava a cuidar da minha alimentação, da minha saúde, eu sempre ficava muito focada no resultado. Então, eu ficava focada ali na perda de peso ou no ganho de massa, né? Sempre olhando no espelho, me pesando, focando no resultado, se aquilo que eu estava fazendo estava gerando algum efeito. Só que, gente, os resultados físicos principalmente, eles são muito subjetivos, depende do nosso humor. Se eu estiver meio mal-humorada, eu não vou olhar positivo para a prática. E aí isso me desestimula e fazia eu parar de ir. E aí se eu não ia um dia na academia, a chance de eu não ir no segundo dia, no terceiro dia, também era muito alta essa chance. E agora que eu tô realmente focando no dia a dia, né? Agora eu não olho mais para esse resultado, eu olho em cumprir a atividade física. Para mim essa é a minha meta sempre. Fazer atividade física todos os dias. Isso se tornou minha meta e não o resultado, não ganhar massa, não emagrecer, porque eu sei que se eu manter a constância, isso é muito claro, tudo que a gente mantém constância, a gente progride, a gente melhora, a gente vai ter resultado sim. O plano estratégico eu tenho, porque assim como vocês, se contratarem um personal, uma nutricionista, vocês vão receber uma dieta, um treino que é específico para vocês. Se vocês seguirem, vocês vão ter resultados. E eu tenho essa estratégia, né, que eu monto nos meus treinos, então eu tenho uma estratégia bem feita. Eu sei que se eu seguir, eu vou ter resultados. E aí basta eu seguir. Só que para eu seguir, se eu ficar focando no resultado, igual foi pro treinador, pro nutricionista na hora de montar o plano estratégico, né, que a gente pensa no resultado, se eu focar nisso na hora da execução, eu não vou ter motivação diária para levantar da cama e ir todo santo dia treinar, principalmente se eu não ver ali que está tendo algum efeito. E para não correr esse risco, eu foco realmente na meta de realizar os comportamentos. Então eu tenho uma rotina, uma lista de tarefas para executar todo dia e dentro dessa lista a gente tem exercício, tem uma alimentação balanceada, evitar doce. Então eu tenho algumas metas que eu vou tentando cumprir no dia a dia. E o meu foco é esse. Quando eu cumpro a meta, eu termino o dia comemorando. Muito bem, Raiane, você fez tudo o que você precisava, é isso. Então esse é o meu foco. E desde então eu tenho conseguido. No início, obviamente, foi super difícil, né? Tive muita dificuldade para começar. Só que o que eu fiz? Todo dia que eu acordava pensando, você vai tentar, você vai tentar, você vai tentar. Então, tipo, eu acordei hoje, vou tentar. Mesmo que eu não conseguia, no dia seguinte eu acordava com a mesma ideia, no outro dia eu acordava com a mesma ideia, até eu conseguir. E uma hora vai, gente, uma hora vai. Eu faço isso hoje pra tudo. Apesar da alimentação, o exercício hoje pra mim ser muito tranquilo, eu tenho outros comportamentos que são difíceis. O hábito, por exemplo, de estudar, eu construí assim também, focando no dia a dia. Eu não olho pro livro e penso, putz, preciso ler todo esse livro. Não, eu olho pro comportamento. Você precisa parar e ler o livro por 30 minutos. Não importa se você vai ler 1, 2, 3 páginas, você vai sentar 30 minutos ali e você vai tentar ler este livro. Eu me concentro no dia a dia. Para o inglês é a mesma coisa, eu tenho ali meia hora do meu dia também que eu paro, aqui você vai estudar inglês. Não importa o quanto você está desenvolvendo, se você aprendeu uma nova palavra ou não, se está assimilando, ainda não importa. Até eu construir o hábito, eu não foco enquanto eu estou de fato ali tendo resultados. Mais importante para mim é criar o comportamento.
Cria um comportamento igual hoje, pra mim já é tranquilo treinar. Então eu quebro um pouquinho mais a cabeça em relação a estratégias, né? Treinar bem feito, colocar muita carga e os afins. Então é um processo, e quando a gente entende esse processo, quando a gente entende que é mais eficaz focar no dia a dia, a gente tira uma carga, a gente tira um peso daquela prática que faz com que a gente mantenha o comportamento. Não tem fórmula mágica, não tem nada que acelere o processo, é você se comprometer com a prática e tentar mantê-la por longo prazo. O que torna você, né, o que faz você ter um estilo de vida é o quanto de tempo, quais são os hábitos que você tem, né, o quanto de tempo que você executa eles. Você pode se considerar uma pessoa que treina muito a partir do momento que você olha para a tua vida e você vê, putz, eu treino há bastante tempo, com frequência. Então, é mais olhar para esse lado. Depois que eu fiz isso, hoje eu consigo construir uma rotina extremamente organizada, consigo manter os comportamentos, os hábitos, apesar de picos de estresse, como foi com o burnout, né, que te tira da zona de conforto, faz você se sentir muito mal, mas ainda assim os hábitos para mim eram tão automáticos que eu consegui mantê-los mesmo assim. Então é sobre isso, é sobre a gente focar mais no processo. Bom, eu sempre me estendo demais, eu tô tentando trabalhar para ser mais direta e objetiva com vocês, né? Tentando fazer essa inclusão dos vídeos no meio do dia a dia, das rotinas, também para vocês acompanharem um pouco do meu dia a dia. Bom, então vou encerrando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.